Meus queridos, mais uma vez nós estaremos juntos compartilhando da palavra de Deus. Estive pensando em relação à palavra andar. Andar nos mostra caminho, nos fala de seguir, de pisar, de seguir os mesmos passos. E aí eu fui fazer uma pequena pesquisa. E só no Novo Testamento, nas epístolas, na verdade, não em todo o Novo Testamento, a gente vai encontrar umas 30 referências mostrando essa relação de andar com seguir, com caminho. E eu queria então ler primeiramente um versículo de Salmo 119, o 133, Salmo 119, versículo 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Interessante, firma os meus passos. Uma referência a caminhar. Aí, eu também queria ler alguns outros versículos. E eu quero começar lendo Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Andeis no sentido de caminhar, de viver. Próximo texto nosso está em Colossenses, capítulo 1, versículo 10. A fim de que andeis de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mais uma vez, andeis nos mostrando essa relação de viver de alguma forma, de seguir alguma coisa. Mais um texto que eu separei, primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para que se eu tardar, fique cientes de como se deve andar ou proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vocês estão notando como é interessante que o andar é sempre uma referência a um comportamento, a uma maneira de viver. E o último versículo que eu queria ler está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo em vosso lugar sofreu, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Mais uma vez falando sobre caminho, sobre andar, sobre como se comportar. Então é interessante a gente notar. No devocional de ontem a gente falou que a nossa vida é um livro que as pessoas estão lendo, né? O atleta, quando está correndo, as pessoas estão ali prestando atenção, vendo se ele está seguindo as regras, se ele está tendo um bom desempenho, enfim, ele está sendo visto. E hoje a palavra está falando conosco sobre nossa maneira de andar, ou seja, nossa maneira de viver, nosso comportamento. São muitos versículos na Bíblia que nos mostram como andar, como se comportar, como procedermos no dia a dia da nossa vida. De fato, amados, o nosso procedimento implica em muito naquilo que falamos. Porque
aquilo que falamos pode ter mais valor ou menos valor diante do nosso procedimento. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu pratico, os passos que eu sigo, eles servem para afirmar aquilo que eu falo ou servem para fazer aquilo que eu falo não ter validade. Existe um ditado no mundo que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não serve para um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro tem que viver conforme ele ensina, conforme ele crê. Um cristão verdadeiro tem que entender que esse andar dele, que este caminhar é um exemplo para toda a sociedade que o rodeia. É um exemplo dos pais para os filhos, para os vizinhos, para os amigos, para os sobrinhos, para os colegas de trabalho. É uma infinidade de pessoas que estão vendo as nossas pisadas, a maneira que andamos, esse caminho qual Cristo preparou para nós. Tem um outro versículo em Efésios também interessante que diz assim que Deus nos preparou para que andássemos nas boas obras. É interessante nós percebermos isso. É um caminho a seguir. É um caminho sem volta. Lá em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus diz, no fim do capítulo, que quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Por quê? Porque o animal está puxando o arado para frente. Nós temos que seguir em frente. Então, um cristão verdadeiro tem que ter um caminhar tal que ele sempre caminhe em direção à verdade, que ele sempre caminhe com um procedimento íntegro, que demonstre aquilo que ele crê, que ele tenha como alvo a pessoa do Senhor Jesus lá na glória, que seja esse o seu objetivo, chegar lá, que ele possa estar indo sempre adiante, mas com a sua vida baseada nesse caminhar das Escrituras. Não percamos de vista esse andar. Em um outro texto do Velho Testamento diz que nós não devemos lançar fora as veredas antigas. Isso nos faz lembrar dos bons caminhos que nós temos para seguir. A Bíblia nos dá muitos exemplos que daí nós não precisamos bater a cabeça para aprender que dói. Nós podemos simplesmente olhar para as Escrituras, para aquele exemplo e falar, não, esse não é um caminho que eu devo seguir. Nisto é muito importante eu entender como deve ser o meu andar nesta terra. O meu andar deve ser proveniente da instrução da palavra de Deus. A necessidade da leitura da Bíblia se faz para que possamos conhecer melhor esse proceder. Não devemos praticar certas coisas, mas precisamos saber o que são essas certas coisas. Não devemos proceder de tal maneira, mas precisamos saber quais são essas tais maneiras. Precisamos conhecer para que possamos compreender se devemos ser pacienciosos, se devemos nos livrar da ira, se devemos ser pessoas coerentes, responsáveis, devemos ser de uma palavra só. Então, a necessidade de conhecermos as Escrituras. Então, fica aqui, para esse dia de hoje, essa dica importante. Para podermos andar, um andar conveniente, conforme a Bíblia nos instrui, nós precisamos da leitura da palavra de Deus. Uma dica interessante para você que me ouve é ler Provérbios. Provérbios é um livro agradável, tem 31 capítulos. E quanto mais a gente lê Provérbios, mais a gente percebe como se comportar aqui na terra. Provérbios é um livro que nos mostra
como ter um comportamento terreno. E é bom nós aprendermos a nos comportar segundo as Escrituras. Que possamos andar esse caminho, seguindo as pisadas que o Senhor Jesus deixou. Que possamos estar sempre cientes de que o caminho que Ele nos propôs é o melhor que pode existir. Um beijo no seu coração e que nós possamos ser o reflexo das Escrituras que as pessoas possam ver.